Olá pessoal, aqui é a Ana Flávia, professora de Ciências e Biologia, e hoje nós vamos falar sobre os ácidos nucleicos. Pessoal, os ácidos nucleicos eles são os materiais genéticos que nós temos. Então, exemplos aí é o DNA e o RNA. Esses vão ter a função de controlar e comandar todas as atividades da célula. A produção, quem entra e quem sai da célula, quem entra e quem sai do núcleo, tudo isso é controlado pelo material genético, seja ele DNA ou RNA. Além disso, dentro do ácido nucleico, são informações importantes sobre as características. Então, você pode observar que as características elas são passadas de forma hereditária, de geração para geração. Então, você observando sua família, você vai ver esse padrão se repetir. Então, eu tenho os olhos muito parecidos com os da minha avó paterna, né? Então, a gente consegue ver algumas coisas sendo repetidas nas gerações. Além de características, também podem ser doenças que podem ser passadas de geração em geração. Pessoal, a descoberta do DNA, ela ocorreu em 1953 por Watson e Crick. Eles publicaram na revista Nature um modelo de como seria a estrutura do DNA. Eles chegaram à conclusão que o DNA ele tinha uma dupla hélice e com dois filamentos ligados entre si, enrolados em torno de um eixo imaginário, que lembraria muito uma escada em espiral, essas que a gente conhece. Pessoal, então falando mais agora sobre o que é o ácido nucleico. Então ele está presente em todos os seres vivos. São substâncias complexas formadas por a repetição de um grupo menor, que é os nucleotídeos, ou seja, ele é formado pela repetição desses nucleotídeos. Falando agora um pouco sobre o nucleotídeo, né? Então os nucleotídeos eles são moléculas menores dos ácidos nucleicos, eles vão formar o ácido nucleico. E eles são constituídos de três coisas. Primeiro é o fosfato, que está aqui em azul, nessa bolinha. Esse grupo fosfato, ou fósforo, que vai estar ali, ele é derivado do ácido fosfórico. Além disso, ele está ligado a um açúcar. E esse açúcar, ele vai estar ligado a sempre uma base nitrogenada. Então, esses três componentes vão formar os nucleotídeos. E vários nucleotídeos vão formar os ácidos nucleicos. Tá? Pegaram? Pessoal, então o grupo fosfato, que eu falei no slide anterior, ele é um derivado do ácido fosfórico que tem a fórmula H3PO4. E ele é comum tanto no DNA quanto no RNA, você vai encontrar esse grupo fosfato presente, né? E a principal função do fosfato no DNA, ele vai ser a função de ligar um nucleotídeo ao outro numa mesma fita, no mesmo lado. A gente vai ver isso mais pra frente. Pessoal, o açúcar, que eu falei com vocês, a gente lembra aí que o açúcar ele é um carboidrato, que ele vai fazer parte da estrutura, vai ajudar a formar a estrutura, parte estrutural mesmo do DNA e do RNA. Quando a gente fala de carboidrato, às vezes a gente lembra da função energética, né? Mas o carboidrato também tem função estrutural. Esse carboidrato que vai formar aí os ácidos nucleicos, ele é uma pentose, ou seja, ele tem 5 carbonos. Eu vou contar para vocês aqui, para a gente ver esses 5 carbonos aqui, por exemplo, no RNA. Então, aqui, ó, o primeiro aqui em cima, 2, 3, 4, 5. Aqui embaixo também, 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai ter 5 carbonos em cada uma desses carboidratos, né, dessas pentoses. Então, o açúcar que está no RNA, ele é chamado de ribose. E o açúcar que está no DNA é a desoxirribose. O açúcar que está aí é o que vai determinar o nome, né? Então, a gente tem o RNA e DNA, que são siglas, né? Que são abreviações aí do ácido nucleico desoxirribose ou do ácido nucleico ribose. Sabiam disso? Uma curiosidade. As bases nitrogenadas são compostos orgânicos nitrogenados de cadeia fechada. Então, relembrando aqui a parte da química, né? Os de cadeia fechada são esses aqui, né? Que vão sempre ter a fórmula química unidas. E tem a fórmula química aberta, né? Que vai ser a que aparece assim. Vocês vão ver essas funções geralmente no terceiro ano, mas com a parte de bioquímica, né, da biologia puxa, trouxe aqui uns exemplos para vocês, só para vocês saberem. Elas vão ocorrer, essas bases nitrogenadas, de 2 tipos. Elas têm o nome de púricas e pirimídicas. Então, as bases púricas, elas apresentam 2 anéis de cadeia fechada, né? Que são a adenina e a guanina. E as bases pirimídicas apresentam só um anel, que são a citosina, a timina ou a uracila. Pessoal, as bases nitrogenadas, como eu já disse, elas podem ser púricas ou podem ser pirimídicas, né?
As bases nitrogenadas púricas, como eu já disse, elas apresentam esses dois anéis, representados aqui em azul. Ainda elas são ligadas a um açúcar, né, e ao fosfato. Pessoal, esse tipo de púrica, né, a gente vai ter dois nomes, que é a adenina e a guanina, que vão ter essa estrutura. E as pirimídicas, elas vão ter um açúcar associado e apenas um anel. E logo o grupo fosfato. Essa estrutura, ela acompanha a uracila, a timina e a citosina. Pessoal, então para a gente formar realmente a molécula de DNA, a gente vai ter que ter um pareamento de bases nitrogenadas, né? A gente vai ter que conseguir ligar essas bases para formar aí os filamentos do DNA. Então, esse pareamento de bases nitrogenadas, eu trouxe alguns macetes para vocês aqui, para a gente conseguir lembrar com maior facilidade na hora de fazer as questões, na hora de fazer um teste, né, de responder as questões do PET e etc. Pessoal, existem cantores brasileiros que eu trouxe aqui para vocês. Então, antes de a gente começar, eu vou apresentar para vocês que não conhecem ainda. Esse aqui é o Agnaldo Timóteo e essa aqui é a Gal Costa, né, que são cantores aí que foram de grande importância na música brasileira. Pessoal, então esse pareamento de bases, ele acontece o seguinte: a adenina, ela vai ligar no DNA com a timina e a guanina com a citosina. Então esse padrão, ele vai sempre se repetir. Então a gente tem o nome de Agnaldo Timóteo e de Gal Costa. Então o Agnaldo, aqui a gente vai pegar esse A de adenina e o timina a gente vai pegar esse T aqui, ó, de Timóteo. Então você vai sempre lembrar que a adenina no DNA, ela sempre vai ligar com timina. Então, macete, Agnaldo Timóteo. A guanina, ela sempre vai ligar com a citosina no DNA. Então, eu vou pegar o G de guanina e lembrar de Gal. E citosina, eu vou lembrar do C de Costa. Então, fica Gal Costa. Então, para lembrar dos pareamentos de bases de DNA, lembre sempre de Agnaldo Timóteo e Gal Costa. Quando a gente vai ver uma fita de DNA, então a gente observa que tem sempre ATCG, ATCG, que é justamente aí o pareamento de base de adenina com timina e de guanina com citosina. Pessoal, é importante lembrar que a adenina, ela não liga com a citosina, ela vai sempre ligar com a timina. E a mesma coisa a guanina. A guanina ela não consegue ligar com a timina nem com a adenina, apenas com a citosina, tá? Esse pareamento de bases, ele ocorre dessa maneira. Então, quando você observar uma fita e você vê ATCG, você pode inferir que é, sim, um pareamento de base ou uma fita de DNA. Quando a gente vai para o exemplo aqui de RNA, a gente tem a adenina, a uracila, sempre pareando juntas, a guanina, sempre pareando com a citosina. Então, a diferença que a gente vai ter de DNA para RNA é justamente aí esse composto que está de cor diferente, né? Então, a uracila, ela, no caso aqui, ela vai sempre ligar com a adenina. E quando for um RNA, a adenina vai ligar com a timina. Então, prestem atenção nisso. Se vocês verem uma fita aí que tem a representação da uracila, né, a letra U, você já sabe que é um RNA. Então, o pareamento de base no RNA, ele acontece adenina e uracila e guanina e citosina. Pessoal, então aqui eu mostro para vocês algumas diferenças dos ácidos nucleicos RNA e DNA. Então, a gente já sabe que o RNA ele tem apenas uma fita. Então, aqui não mostrando na imagem para vocês, ele tem só essa fitinha. E o DNA, ele é de dupla hélice e ele tem duas fitas unidas entre si. Além disso, pessoal, no RNA, ele vai ter a uracila e o DNA vai ter sempre a timina. Então, é só prestar atenção aí que vocês vão conseguir identificar o que é o RNA e o que é um DNA. Então, pessoal, quando a gente faz o aumento, né, a gente pega um ácido nucleico do tipo DNA e faz um aumento, faz um zoom, a gente consegue observar esse pareamento de base nitrogenada. Então, como se fossem os degrauzinhos aqui da escada em espiral, a gente vê o pareamento de bases, né? Então, os degraus da escada, se você for lembrar do DNA assim, ele vai ser essa parte de pareamento de timina com adenina, de citosina com guanina.
Além disso, para formar o corrimão da nossa escada, a gente vai ter a parte estrutural, que vai ser do grupo fosfato e do açúcar. No caso do DNA, o açúcar é a desoxirribose. Pessoal, então vamos relembrar aqui o que a gente aprendeu sobre os ácidos nucleicos do DNA. Então a gente sabe que o DNA ele tem uma fita dupla em hélice, ele tem a presença da timina como base nitrogenada e o açúcar pentose é uma desoxirribose. Então, se a gente vê essas diferenças, a gente consegue identificar que a gente está falando de um DNA. E o RNA, ele tem características próprias dele, que é a fita simples, a presença de uracila, que é a base nitrogenada, e o açúcar, que é a pentose que a gente está falando, e é a ricenohibose. Então, essas são as diferenças, né? Então, as bases nitrogenadas, eu coloquei aqui um exemplo para você. Você pode, vou até mudar aqui a bolinha da câmera para você tirar um print aqui, anotar, que essas são informações importantíssimas para você aprender sobre os ácidos nucleicos, né? Aqui é um resumão. Pessoal, se você ficou com alguma dúvida, deixe seu like aqui. Qualquer outra coisa pode comentar aqui embaixo que eu respondo, se for dúvida, algo do tipo. E é isso, até semana que vem. Tchau, tchau.